pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 24.2. Você já sabe o que eu vou dizer, né? Esta é uma aula de revisão dos principais conteúdos e conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conteúdos e conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou segunda lei de Newton, então você acertou, né? Tá com a memória boa, você lembrou. Segunda lei de Newton. Então falávamos a respeito do princípio fundamental da dinâmica. Comparando com as leis de Newton, todas que já foram vistas até aqui, o princípio da inércia, né? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Falamos do princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Comparando eles, a primeira lei, ela tem um caráter qualitativo, né? Qualitativo, onde você vai entender aquele conceito de inércia, de resistência à mudança do estado de movimento. A terceira lei, ela também tem um caráter um pouco qualitativo, ao falar que os corpos vão interagir e você vai ter um par de forças de ação e reação. Então, tem uma matemática ali, mas muito simples, apenas relacionando duas forças, né? Dois vetores opostos, ou seja, na mesma direção em sentidos contrários, mas de mesma intensidade. Bom, aí o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, este princípio e essa lei, ele já é um pouco mais amplo, né? Ele traz aí uma riqueza de detalhes, traz uma riqueza de aplicações que faz com que essa lei ela seja muito mais utilizada em situações onde você vai aplicar e vai ter operações matemáticas e resoluções algébricas em cima delas. Ou seja, essa de fato é uma lei de Newton, onde tem uma equação extremamente aplicável. Por que que ela é aplicável? Vamos lá, pessoal. Vamos ao enunciado. Olha o que ela diz, né? A segunda lei. Ela vai falar que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Essa é a segunda lei, né? Essa é um enunciado, esse é um enunciado, uma proposição literal do que está falando a lei. É uma interpretação literal da equação do que está falando a lei. Mas aí se você for interpretar, né, numa interpretação, você vai pensar assim, ó, a força resultante. Força resultante, bom, imagine que dificilmente o corpo estará sujeito a uma única força. Dificilmente ele vai estar sujeito só a uma força. Você vai ter 2, 3, 4, N forças atuando sobre ele. Mas considerando que eu possa trocar todas essas forças por uma só, que tenha sobre esse corpo o mesmo resultado, o mesmo efeito, então eu vou trocar por um vetor chamado vetor resultante. Como se trata de força, então todas as forças que agem sobre ele podem ser substituídas por uma única força, que é a força resultante. Bom, essa força que é a resultante, ela nada mais, nada menos, pode ser substituída ou interpretada como a multiplicação da massa que esse corpo possui pela aceleração apresentada sobre ele. Aí entenda que essa segunda lei de Newton, ela traz uma relação de causa e efeito, uma relação de causa e efeito. A causa do movimento, força, tá? Então força, grandeza vetorial, é a causa do movimento. O efeito, qual que é o efeito da força aplicada no corpo? Bom, o efeito é porque ele vai apresentar uma aceleração, ou seja, uma mudança na sua velocidade. Então a aceleração é um efeito e a força resultante vai ser a causa deste efeito, tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Então olha que bacana aqui, ó. Eu tenho um bloco sobre uma superfície horizontal. Nesse bloco eu vou ter a força-peso dele, P1, para baixo, vou ter a normal dele para cima. Eu tenho uma força de tração aplicada aqui, tração. Suponha-se que seja uma superfície perfeitamente polida, não tem atrito, ótimo, então não tenho força oposta. Aí, no outro corpo que está aqui, eu vou ter o peso desse outro corpo, P2, e para cima eu vou ter uma tração que em módulo é igual a tração
essa primeira tração aqui, tá? Em módulo elas vão ser iguais. Bom, considerando que esse corpo não tem força oposta, então a resultante vai ser a própria tração. E por sua vez, a tração vai ser em módulo igual ao peso do segundo corpo. Ou seja, o sistema será acelerado, ok, pessoal? O sistema será acelerado. Então vamos lá. Na segunda lei de Newton, uma relação entre força e aceleração. Lembrando que a força resultante, a direção e o sentido, vai ser a mesma direção e o sentido da aceleração, ok? E a massa, ela vai medir a dificuldade, né, que encontramos para vencer a inércia de um corpo. Ou seja, o conceito das ciências sobre a massa, o conceito lá em ciências sobre massa, o conceito da química sobre massa é um conceito de quantidade de matéria, mols de moléculas, mas na física, quando a gente fala massa, na mecânica de Newton, na mecânica newtoniana, ela está relacionada com o grau de inércia desse corpo. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha tentado fazer as questões, mais do que isso, espero que tenha acertado, mas nós vamos descobrir se você acertou fazendo uma resolução aí, né, no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão. O guepardo, olha aí o guepardo. O guepardo, também conhecido como chita, é considerado o animal terrestre mais veloz do mundo. Um guepardo adulto pode pesar entre 28 e 65 kg e chegar a um comprimento de até 2,5 metros. Ele pode alcançar cerca de 115 km por hora em poucos segundos. A sua velocidade pode variar de 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos. A força necessária para que um guepardo de 60 kg possa realizar essa arrancada é de... Então, olha que bacana. Olha que bacana. A questão, ela te traz várias informações. Tá? A questão te traz várias informações. E a sagacidade, né? Quando você vai resolver uma questão como essa, está em você ver esse quantitativo de dados e saber filtrar o que é importante para o cálculo e o que não. Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, ele tem uma massa que vai de 28 a 65 quilogramas. Você não vai usar isso. O comprimento dele, você não vai usar o comprimento dele, não. Pode alcançar no máximo 115 km por hora. Não vou usar essa informação. Então, o que vai ser utilizado? O que realmente não pode deixar passar? A sua velocidade pode variar de 0 a 72 km por hora. E isso nós vamos usar. Ele vai de 0 a 72 km por hora. Em quanto tempo? 2 segundos. Então, vamos usar essa informação também. E aí ele pergunta, qual é a força necessária para um guepardo de 60 kg realizar essa arrancada? Então, veja que você tem que olhar o texto e saber selecionar só o que importa. O que está aqui sendo mencionado assim, a título de curiosidade, a massa dele pode ser disso até isso. Não vai usar. O comprimento dele não vai usar, tá bom? Então vamos nessa. Atenção aos detalhes. Então, ok. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é o que a gente quer saber. A velocidade, 72 km por hora, dividiu por 3,6 e vai obter 20 metros por segundo. Essa é a velocidade dele. Tá? A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Como foi uma arrancada, ele partiu do repouso e foi até 20 metros por segundo, então foi a velocidade final menos velocidade inicial. Em quanto tempo? 2 segundos. Então ficou 20 menos 0 dividido para 2. 20 menos 0 continua dando 20, dividido para 2 vai te dar 10. Então 10 metros por segundo ao quadrado é o módulo ou a intensidade da aceleração desse corpo.
Agora, qual que é a força? Aí a força, eu vou pegar a massa que ele possui, 60 kg, e vou multiplicar pela aceleração que ele apresentou, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Multiplicou um pelo outro, obtemos assim 60 newtons. Essa foi a força resultante. Ok, pessoal? Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 2. Na figura, o bloco A tem uma massa de 80 kg. O bloco B, uma massa de 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia. Considera-se a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo. Sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ele será D. Aí ele quer saber o valor da aceleração do bloco B. Então vamos lá. Aqui 80 kg, aqui 20 kg. O peso B é a força responsável por deslocar os blocos para baixo, né? Então, o peso de B é a massa dele multiplicado pela gravidade. Então, o peso de B vai ser 20 multiplicado por 10. O peso de B vai ser 200 newtons, ok? Essa é a força. Considerando os blocos como um único sistema e aplicando a segunda lei de Newton, vamos ter força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante vai ser o próprio peso de B. Massa é a massa dos dois corpos, a massa do bloco A mais a massa do bloco B. Então, MA mais MB, vezes A. 200, o valor encontrado para o peso de B, 200, igual massa dos corpos, 80 mais 20. Então, vai ficar 200 igual a 100 vezes A. Esse 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, A é igual a 200 dividido para 100. Obtemos assim um valor de aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Aí, essa é a intensidade de A. Mas aí, professor, é para cima? É para baixo? Bom, nesse caso aqui, pessoal, como a gente está falando do bloco B, né, é para baixo, tá? Então, a aceleração dele, 2 metros por segundo ao quadrado para baixo, ok? Agora, e a aceleração de A? É o mesmo. Só que vai mudar aqui, e vai ser 2 metros por segundo ao quadrado na horizontal para a direita, ok? E como se trata do bloco B, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado na vertical para baixo, ok? Então vamos lá, pessoal, decolando para o futuro. Questão 3. Moto 2, Chantra toma liderança na largada e vence na Indonésia. Tá? Aqui de Racing Online. Shonkiat Chandra venceu nesse domingo 20 o Grande Prêmio da Indonésia, segunda etapa da temporada de MotoGP, disputada no circuito de Mandalika. O tailandês, que largou da 4ª posição, tomou a ponta da corrida ainda nos metros iniciais e disparou na liderança, garantindo a sua primeira vitória na categoria intermediária do Mundial de Moto Velocidade. Olha lá, né? Tem a foto, né? E mostra que Chantra se tornou o primeiro tailandês a vencer um Mundial de Moto Velocidade, que é o MotoGP, né? E aqui tem o circuito de Mandalika, na Indonésia, tá? Olha que nome engraçado, mas tá aqui, ó, tá todo o circuito que ele vai ter que percorrer com a moto. Sabe-se que uma moto, como a de Shonkiat Chantra, uma Honda 600cc, possui um desempenho de 0 a 100 km por hora em 3,93 segundos e uma massa de 176 kg. Supondo que Chantra, em sua largada descrita na reportagem, tenha atingido 108 km por hora após 4 segundos, a força média desenvolvida pelo motor da moto no trecho é D. Então, novamente, esta, né, questão é o tipo de questão que você tem que saber ler, interpretar e filtrar os dados antes de fazer qualquer cálculo. Por quê? É aquela questão que vai trazer mais dados do que você realmente precisa para fazer o cálculo. E o Enem,
tem muito disso, traz muita informação ali que você tem que olhar e será que eu vou usar esse valor mesmo? E algumas vezes não. Então, por exemplo, aqui, ó, a moto tem um desempenho, vai de 0 a 100 em 3,93 segundos. Aí será que vai usar? E uma massa de 176 quilogramas, ok. Mas logo em seguida ele fala assim, ó, olha só, supondo que Chantra partiu a largada, tenha atingido 108 km por hora após 4 segundos. Então, qual é a força média desenvolvida? Então, ele te dá dados iniciais e te dá dados finais e somente um dos dois vai ser relevante, né, para a tua resolução. Então, tem que ficar atento. Vamos nessa. Então, vamos lá. Velocidade, 108 km por hora. Dividiu para 3,6, obtém 30 metros por segundo. Velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração, vezes tempo. Velocidade final, 30. Ele partiu do repouso, 0. O A é desconhecido. E quanto tempo foi? 4 segundos. Então, 30 é a aceleração vezes 4. A aceleração vai ser o quê? 30 dividido para 4, o que vai te dar 7,5 metros por segundo ao quadrado. E a força resultante? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, vai ser a massa, 176 vezes 7,5, o que vai te dar uma força resultante de 1.320 newtons. Ok, pessoal? Então, assim, eu chamei a atenção para o começo no enunciado, porque ele utilizou a variação de velocidade, né? De 0 a 108 km por hora. Os dados anteriores a isso ele não utilizou, ok? Então tá aí, ó. Encontramos a força. Então aqui, pessoal, nós temos, ó, o pré-requisito para a aula 25.1, para a aula 26.1. Assistir ao vídeo me salva, dinâmica segundo a lei de Newton. Tá ok, pessoal? Um vídeo bem tranquilo. Agora, vamos aqui, ó. Pronto. Vamos voltar aqui para esta questãozinha para nos dar uma atenção especial, tá? Então, olha só. Nessa questãozinha aqui, eu vou chamar a atenção para um outro detalhe. Em B, nós tínhamos o peso de B. Nós tínhamos a tração para cima, T. Aqui eu tenho a tração para a direita, T, ok? Não tem atrito, uma superfície polida. Aqui eu tenho o peso de A. E aqui eu tenho a normal de A, tá? Como ele está aqui num plano horizontal, o peso de A e a normal se anulam. Na horizontal, a resultante é T. Então você vai ter T igual massa de A vezes A. E para B? Para B, ele está descendo, então vai ser peso de B menos tração igual massa de B vezes A. Isso vai te dar um sistema de equação. Quando você somar as duas equações, a tração ela vai cortar e vai sobrar do lado esquerdo apenas PB. Tá? Aí você vai ter PB igual massa de A vezes A mais massa de B vezes A. Ok? Colocando em evidência, vamos ter PB igual MA mais MB vezes A. Esta equação aqui, que ela é resolutiva, olha só, aqui, ó. Essa equação que é resolutiva, no final ela vai dizer o seguinte: para um sistema de equação com os dois blocos, o peso de B está sendo a resultante. Então eu estou tratando os dois corpos, né, somados, MA mais MB, mais aceleração. Porque assim, porque esse adendo? Nós fizemos essa conta, mas eu não abri a conta aqui, eu não tinha explorado com vocês de onde que ela surgiu. Então tá aqui, ó. Você montou uma equação para cada bloco, somou as duas equações, isolou, colocou em evidência e chegou na expressão. Tudo bem? Então, a ideia é essa. Olha só, pessoal. Por hoje, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.